Olá pessoal, hoje a gente vai ver a aula de ramos de branches em gerência de configuração. Bom, essa aula de hoje eu vou basicamente discutir diversas estratégias de ramificação que são usadas no dia a dia no desenvolvimento de software. Eu vou falar das estratégias de forma individual, vou falar de cada uma delas em separado. Mas na prática essas estratégias são usadas em conjunto, então é muito comum combinar essas estratégias para atender uma determinada demanda de um projeto. Essas estratégias a gente leu no artigo da disciplina e tem um post muito interessante no site do Martin Fowler, de 2020, que também discute estratégia de ramificação. Então é uma fonte interessante para quem quiser dar uma aprofundada no assunto. Bom, eu organizei as estratégias em três partes, por tipos, né? Então eu começo com estratégias mais voltadas para manutenção. Essas estratégias são três que eu vou apresentar. Elas tentam lidar com a questão de como separar desenvolvimento evolutivo do desenvolvimento corretivo, né? Do desenvolvimento de features do desenvolvimento de correção de defeitos no produto. Na segunda parte, eu vou discutir as estratégias de organização, são estratégias de você trabalhar com organização de equipes diferentes. E a terceira parte eu vou falar sobre estratégia de verificação. Como é que a gente consegue acomodar a questão de testes e de verificação num contexto aí de ramos e gerência de configuração. Bom, começando pela estratégia que eu estou chamando aqui de caótica, né? Na verdade, nessa estratégia eu não estou usando ramos, é um ramo único. Hoje em dia a gente chama isso de Trunk-Based Development. E quem faz Trunk-Based Development normalmente usa tecnologias que ajudam a lidar com o desenvolvimento paralelo dentro do mesmo ramo. Tecnologias como Feature Toggles ou Feature Flags, que é a mesma coisa. Então eu consigo desabilitar um código, jogar o código à produção com parte do código desabilitado, um código que está incompleto, que ainda não foi concluído, né? Então você consegue trabalhar usando esse tipo de tecnologia. Mas se eu não estiver usando esse tipo de tecnologia, eu simplesmente não estiver usando ramos, eu acabo caindo num problema, né? Aqui no início eu estou fazendo desenvolvimento, né? Estou implementando features. Em algum momento eu entro em verificação, eu estou fazendo teste, estou estabilizando essas features, e aqui eu lanço uma determinada versão do produto. Essa versão vai para o cliente, entra em produção. Quando eu termino de lançar essa versão, usualmente eu já estou mirando na próxima versão, né? Então eu estou fazendo desenvolvimento novamente, né, que eu estou chamando aqui de evolução, no sentido de lançar uma nova versão. Só que depois que eu estou, vamos usar um exemplo, eu estou há 3 semanas fazendo desenvolvimento, pensando na próxima versão, surge uma demanda do cliente por conta de um bug nessa versão 1.0. Então, como eu não tenho ramo, eu vou implementar a correção junto com a evolução nesse único ramo que é o master ou trunk. Em algum momento eu vou terminar de fazer a correção, mas a evolução ainda está sendo feita, né? Não foi testada. Lembra que o código evolutivo ali que é, não estabilizou ainda, provavelmente está cheio de defeito. Então, se eu lançar essa versão 1.1 que está corrigindo essa 1.0, aqui eu estou usando a notação de 2 dígitos só para simplificar, onde o primeiro representa a evolução e o segundo representa correção. Se eu lançar essa 1.1, eu vou estar lançando uma versão que de fato corrige o bug apresentado na 1.0, mas introduz possivelmente vários outros bugs, porque eu estou mandando para o meu cliente não só a correção, eu estou mandando a correção, mas eu estou mandando também código de novas features que não foram testadas, né? Então, essa estratégia, sem o uso das devidas ferramentas para conseguir isolar esse tipo de coisa mesmo sem ter o ramo, né? E se alguém quiser ver sobre isso, dá uma procurada sobre feature flags ou feature toggles, que vocês vão entender como é que isso pode ser feito. Mas sem o uso desse tipo de ferramentas, é que leva a uma situação caótica, né? Onde eu corrijo um defeito e eu introduzo outros defeitos no produto. Não é o que a gente deseja. Então, eu estou partindo agora para uma segunda estratégia, que eu estou chamando de estratégia sequencial. Ela é simples ainda, né? Eu estou criando um ramo só de correção, estou tentando manter o meu desenvolvimento mais simples possível, só que ela já consegue entregar um resultado, um valor bem interessante
para um projeto de software ao isolar correção de evolução. Então, esse início aqui, ela é igual à anterior, né? Eu estou fazendo o desenvolvimento num ramo, por exemplo, no ramo principal do projeto. Em algum momento, eu estou pronto para fazer a primeira release, então aqui eu tenho a marcação de release candidata. Quer dizer que, do ponto de vista funcional, todas as features que estavam planejadas para aquela release estão implementadas, só que eu ainda não consigo garantir que as features estão implementadas corretamente, então eu preciso entrar numa etapa de verificação. O que eu posso fazer aqui? Eu tiro um ramo nesse momento, né? Então eu estou com o desenvolvimento concluído, mas eu ainda não fiz testes, não fiz verificação. Eu tiro um ramo e eu coloco nesse ramo a atribuição de verificação e estabilização. Então esse ramo ele tem o papel de ser baseline, ele tem o papel de estabilizar o código. Tem muita gente que chama isso de congelado, né? Esse ramo é congelado, eu não posso entrar com funcionalidades nele, eu estou num freeze nele e eu só posso entrar com commits que tratam de correção de defeitos. Né? E, em paralelo, o ramo principal continua fazendo desenvolvimento. Então, se eu implementei para a primeira release 5 features, aqui eu terminei as 5. Aqui eu comecei as próximas features, já mirando na release 2. Então, o ramo principal está com desenvolvimento, está com evolução, né? E o ramo secundário aqui, ele está visando estabilizar a release 1 do software. Então, o objetivo dele é gerar uma versão estável. Então, aqui eu vou fazer verificação, vou encontrar defeitos, vou fazer commit corrigindo esses defeitos, vou fazer verificação de novo, né? Vou testar o software, vou encontrar defeitos, vou fazer novos commits corrigindo até o momento que esse software ganha a estabilidade que eu desejo e eu lanço a versão 1.0. Nota que as versões elas só saem desse ramo que é a baseline. Ele não sai do ramo instável, ele sai do ramo estável. Então a 1.0 saiu, foi para o cliente. No que essa versão 1.0 foi para o cliente, esse ramo ficou morto, ele está parado, não tem razão dele andar, né? E o ramo de cima está andando com a evolução, mirando já numa versão 2 do produto. Em algum momento, o cliente reporta um bug na 1.0, que é aquele cenário que eu tinha discutido na estratégia anterior. Só que nesse caso, correção de defeito se dá nesse ramo aqui de cima. Né? Então, eu vou fazer a correção a partir da versão 1.0. Uma informação importante é que essa versão 1.0, quando foi lançada, eu, de modo geral, faço um merge para o ramo evolutivo. Por quê? Porque essa versão 1.0 ela é igual à versão release candidata, menos os bugs que foram removidos nesse processo de verificação. Então eu quero remover os bugs lá de cima. Se eu não fizer esse merge, os bugs vão continuar lá em cima. Então foi feito um merge da 1.0 lá para cima, para evolutivo. Então aqueles bugs sumiram e o usuário encontrou um novo bug. Então esse bug vai ser corrigido nesse ramo da release 1. Vai ser feita uma nova release, que é a 1.1, que faz a correção do bug que tinha na 1.0. Essa release 1.1 vai para o usuário e vai ser feito um merge no sentido do ramo evolutivo. Então, nota que o merge é sempre no sentido do ramo que é baseline, no ramo corretivo, para o ramo evolutivo, né? Então, sempre direcional nesse sentido. Eu nunca vou fazer um merge no sentido oposto, porque eu estaria trazendo instabilidade para o meu ramo que tem o propósito de ser baseline. Outra característica interessante, essa versão 1.0 que foi para o cliente, ela só tem as funcionalidades desculpa, a versão 1.1 que foi para o cliente, ela só tem as funcionalidades da 1.0 com a correção de defeito que foi encontrada na 1.0. Nenhuma nova funcionalidade que está no evolutivo foi para o cliente, porque não existe merge no sentido evolutivo corretivo, né? Só no sentido corretivo e evolutivo. Então, com isso eu consegui fazer, apesar de ser uma estratégia simples, eu consegui fazer uma segregação bem interessante entre correção e evolução. Né? Eu consigo fazer releases corretivas, entregar correções para o cliente e eu consigo seguir com o meu desenvolvimento. Em algum momento eu vou estar pronto para fazer a release 2. Nesse momento eu sei que eu tenho tudo o que foi feito na release 1 com as correções, porque eu fiz os merges, mais as funcionalidades que eram miradas para a release 2. E aqui eu começo o processo novamente, abro um novo ramo para a release 2, estabilizo e faço a release desse ramo que é a baseline, que é estável. Uma outra forma de trabalhar, que parece com a anterior, só que ela é um pouquinho mais complexa, ela se dá
por inverter o que fica no principal e o que vai para o ramo secundário, né? Então, esse início aqui é igual, eu estou fazendo desenvolvimento. Quando eu chego no ponto de fazer uma release candidata, eu terminei as features que eu esperava para essa primeira release, ao invés de eu abrir um ramo para estabilizar, eu abro um ramo para fazer evolução. Então, esse ramo aqui de baixo, ele já é o ramo da release 2. Antes da release 2 ser lançada, já existe o ramo da release 2. E eu continuo no ramo da release 1 fazendo verificação e fazendo correção. Então, o que eu fazia no ramo secundário na estratégia anterior, eu passo a fazer no ramo principal. E o que eu fazia no ramo principal foi para o ramo secundário. Mesma coisa acontece aqui para baixo, né? Eu estou na release 2, cheguei no momento de release candidata, eu abro um ramo para release 3, aí o desenvolvimento vai passar a ser feito no ramo da release 3, e o ramo da release 2 vai passar por verificação, vai estabilizar, e se tiver defeito na release 2, vai ser feita a correção aqui em cima. Outra característica é como que é feita os merges, né? O merge aqui é sempre feito de cima para baixo. Então, se eu encontrei um bug na release 1, eu vou corrigir esse bug da release 1, vou entregar para os usuários da release 1, vou fazer um merge para baixo, para propagar essa correção para a release 2, vou fazer uma versão, entregar para os usuários, vou fazer um merge para baixo, para propagar para a release 3, fazer uma nova versão, entregar para os usuários e assim por diante. Isso é muito interessante, porque com isso eu consigo manter releases antigas com mais facilidade, né? Se eu tenho um bug que nasceu há muito tempo no projeto, ninguém tinha percebido, e a certa altura o pessoal percebeu, esse bug está na release 1, ele também provavelmente está na 2 e provavelmente está na 3, porque afinal de contas a 2 e a 3 herdam o código da release 1, né? Então, ao corrigir na release 1 e propagar para 2 e para 3, eu tiro esse bug de todas as releases que estão sendo usadas no meu projeto e não de uma release única, de uma release específica. Então, essa estratégia waterfall tem essa vantagem, né, de você conseguir propagar para os ramos de baixo, fica muito natural essa propagação, e eu faço a correção sempre no primeiro ramo que eu encontrei aquele bug. Outra característica interessante dessa estratégia é que eu consigo colocar desenvolvimento, verificação, correção de uma determinada versão, todas no mesmo ramo. Então, se eu quero entender como é que foi a vida da release 2, basta eu pegar o ramo release 2. Então, eu vou conseguir ver todo o código antes da release candidata e depois da release candidata, tudo acontecendo nesse ramo. Dependendo da forma que eu organizo minha equipe, facilita a vida, porque se a pessoa está encarregada em trabalhar na release 2, ele não precisa se preocupar para ver se ele vai pegar o código do ramo de manutenção ou do ramo de evolução. Ele sempre vai pegar o código da release 2, que é o ramo é release 2. Então, em algum grau, isso facilita o entendimento do projeto. Por outro lado, essa estratégia traz um pouco mais de complexidade, né? Eu começo a ter vários níveis de ramo, né? E um atrelado com o outro, enquanto na estratégia anterior, quando eu passo para a release 2, eu mato o ramo da release 1, eu não estou pensando em manter versões antigas, né? Então aquele ramo para de andar, eu posso até barrar ele para ele não aceitar mais push, e eu sigo com um ramo novo somente. Aqui eu estou com vários ramos vivos e quanto mais o tempo passa, mais essa cascata vai crescer. Não que isso seja um problema, as ferramentas lidam bem com isso, mas as pessoas precisam se entender para saber como trabalhar. Outra característica interessante, na estratégia anterior, eu sei que desenvolvimento sempre vai ser no ramo principal. Não interessa qual é a release. Se eu quero fazer desenvolvimento, eu vou para o ramo principal. Aqui não. Aqui o desenvolvimento varia, ele vai mudando de lugar em função das releases novas que vão sendo criadas, né? Então, isso pode ser bom, pode ser ruim, desde que esteja alinhado com a expectativa da equipe. Se a equipe está esperando ter manutenção ou desenvolvimento num ramo específico, a estratégia anterior talvez seja melhor. Se a equipe tem interesse de ter as releases em ramos específicos e esteja acostumada com isso, essa estratégia de ramificação talvez seja melhor. Bom, agora a gente vai entrar em estratégias que tentam visar organizar a equipe, distribuir a equipe de desenvolvimento. Primeira estratégia, super simples, é um branch para segregar desenvolvedores, né? Então, eu tenho um desenvolvedor que é novo na equipe, por exemplo, que é esse desenvolvedor 1, eu posso criar um ramo para esse desenvolvedor. Então, o propósito do ramo é servir a esse desenvolvedor. Esse desenvolvedor, no dia a dia dele, vai acessar esse ramo e vai trabalhar nesse ramo. Como ele é novo, ele tem medo, de repente, de afetar o resto do projeto, aqui ele não vai ter problema.
porque ninguém está pegando o código dele, ele pode fazer o que ele quiser com tranquilidade, ele faz merge para dentro do código dele a partir do ramo principal, do ramo de referência dele, né? Que pode não ser o principal, depois a gente vai discutir sobre essa questão de juntar estratégias, mas ele tem um ramo de referência, que é de onde saiu o ramo dele, e ele faz merge desse ramo de referência para o ramo dele quando ele quiser, para ele manter o ramo dele atualizado. Ele só não pode fazer merge no sentido oposto. Quando ele estiver satisfeito com o trabalho dele, ele entender que foi concluído o trabalho dele, ele pode pedir para um outro desenvolvedor incorporar o que ele fez no ramo principal. Então aqui mudou o papel. É um desenvolvedor mais experiente que trabalha nesse ramo de referência dele, né, no principal, por exemplo, vai olhar para o código dele, vai verificar se está tudo ok, se tiver tudo ok, ele incorpora no ramo principal. Então eu consegui dar tranquilidade para o desenvolvedor 1 e também para o desenvolvedor 2, porque não vai estar entrando um código de um desenvolvedor menos experiente. E quando for o momento apropriado, o desenvolvedor 2 avalia o código e incorpora no ramo principal. Aqui a gente tem uma outra estratégia um pouquinho diferente. Eu tenho um produto e eu quero fazer um desenvolvimento do produto, só que esse produto é muito grande, a equipe é muito grande. Então, uma forma de eu trabalhar com isso é eu ter um ramo que representa o produto como um todo. A partir desse ramo do produto, eu derivo ramos para subsistemas desse produto. Então, eu decomponho esse produto em grandes partes e eu derivo ramos a partir desse ramo do produto. A partir de cada ramo de subsistema, eu posso derivar vários outros ramos que estão representando os módulos. Aqui eu botei um só, mas eu poderia ter 2, 3, 5, 10 ramos de módulo saindo desse ramo de subsistema. E se eu quiser, eu poderia decompor ainda mais o meu produto usando ramos para fazer essa decomposição. O que eu ganho com isso? Em última instância, eu tenho equipes, eu tenho pessoas relacionadas ao desenvolvimento de determinados módulos. Mesmo que uma pessoa atue em mais de um módulo, mas um determinado módulo tem um grupo de pessoas que tem conhecimento e tem autorização para trabalhar nesse módulo. Então essas pessoas sabem que elas não precisam sincronizar com todo o resto do desenvolvimento, basta elas sincronizarem entre si e elas são atribuídas a responsabilidade de lidar com esse módulo específico, elas vão trabalhar em cima desse módulo. De tempos em tempos, elas vão sincronizar o desenvolvimento delas com o desenvolvimento do subsistema. Quando eu falo sincronizar, é trazer o que tem de novo do ramo do subsistema e levar para o ramo do subsistema o que eles têm de novo no ramo do módulo. Então, sincronizar é bidirecional, é mandar as novidades e trazer as novidades. Eu não preciso fazer ao mesmo tempo, eu posso em algum momento trazer, em outro momento mandar, mas eu quero dizer que aqui eu tenho autorização, quem está nesse módulo, de fazer esse sincronismo. Esse sincronismo o código vai passar para esse ramo do subsistema, aqui eu vou ter algum tipo de gerenciamento, onde a pessoa vai avaliar se está tudo ok, e se tiver tudo ok, ela também pode fazer um sincronismo para o ramo principal do produto. Então aqui eu estou fazendo uma hierarquia, né? Se eu estiver implementando num sistema de controle de versão distribuído, eu posso fazer isso tanto com ramos quanto com remotes. Então eu posso criar uma estrutura de vários repositórios com remotes e fazer essa promoção de código de um repositório para outro. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. Mas basicamente eu estou fazendo um controle de qualidade, tem um gatekeeper que decide se aquele código sobe para o nível de cima, e eu consigo fazer um controle de equipes também, né? Então eu acabo tendo um ambiente muito mais tranquilo de trabalhar, com menos gente, mais controlado no módulo, e esse código, depois de aprovado aqui, vai subindo até chegar num produto como um todo, e depois que ele chegar no produto como um todo, ele vai sendo propagado para os outros subsistemas e chega nos outros módulos. Gera uma certa morosidade, né? O código trafega de uma forma um pouco mais lenta, mas eu tenho várias camadas de verificação de qualidade que pode trazer alguma vantagem para o projeto. Outra estratégia, essa aqui é super famosa, eu estou chamando de estratégia de issues, né? Mas um nome que muita gente usa é feature branch. Eu criar um ramo para tratar uma feature. Eu estou colocando de forma mais genérica, eu estou chamando de issues, porque eu posso fazer esse ramo, inclusive, para fazer uma correção, algo que não seja necessariamente uma feature. Mas nessa estratégia de issues, eu tenho uma determinada issue, eu tenho uma demanda no meu sistema de controle de versões, de solicitações, no meu issue tracking, e eu percebo que aquela demanda tem uma certa complexidade, eventualmente vai ser tratado por mais de uma pessoa na equipe. Então, eu posso querer criar um ramo para tratar essa demanda. Normalmente há uma convenção da nomeação desse ramo. Eu posso, inclusive, usar o ID que tem no meu Issue Tracking System para nomear esse ramo. E uma pessoa, um grupo de pessoas vai trabalhar nesse ramo para atender aquela issue. Quando aquela issue estiver finalizada, eu faço o merge no sentido
do ramo de referência desse ramo. Que pode ser desenvolvimento, se for uma nova feature, pode ser manutenção, se for uma issue corretiva. Eu não coloquei seta aqui, mas eu posso fazer merges no sentido ramo para issue, sem problema nenhum, né? Ramo principal para issue, para o ramo da issue. Aqui é muito mais tranquilo esse merge nesse sentido. O merge de retorno que eu tenho que tomar cuidado, porque eu só deveria poder mandar para o ramo de referência quando essa minha issue estiver completa, avaliada e tiver tudo ok com ela, para eu não gerar disruptura no meu ramo de referência. Em especial se o meu ramo de referência for um ramo que é baseline. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. E outra estratégia interessante de organização é a gente usar o conceito de ramos para apoiar o desenvolvimento de linhas de produto, por exemplo. Não é o ideal. O ideal seria a gente usar alguma tecnologia própria para isso, né? Se eu estou trabalhando com C, eu poderia usar diretivas de pré-compilação, if-defs, para fazer seleção do código que vai ser compilado para produtos diferentes. Eu poderia usar o conceito de feature toggles, que eu já comentei antes, que seria bem útil para esse tipo de situação. É diferente do contexto que eu comentei antes. Feature toggles é uma tecnologia bastante poderosa, né? Então eu poderia usar feature toggles para separar a funcionalidade que pertence a determinados clientes, né? E ligar e desligar essas funcionalidades até em tempo de execução, se fosse o caso. Mas se eu não tenho nenhum desses recursos, em última instância eu posso usar a gerência de configuração. Então aqui eu tenho um ramo principal que representa o produto de forma independente dos clientes, né? Então aqui eu fiz o produto, preparei a primeira versão, a versão neutra desse produto, e aqui eu estou supondo que eu tenho 2 clientes, poderiam ser N, eu botei 2 só para facilitar no visual. Então essa versão 1 ela foi propagada num ramo para o cliente A e num outro ramo para o cliente B, e eu fiz customizações desse produto para cada um dos clientes. Eu lancei a versão 1A, que é a versão 1 customizada para o cliente A, e lancei a versão 1B, que é a versão 1 customizada para o cliente B. Se eu tiver, por exemplo, um defeito encontrado que pertence à versão específica, a parte específica do cliente a correção desse defeito vai ser feita no ramo do cliente A. Eu não vou fazer no ramo geral, porque esse código só pertence ao cliente A. O mesmo vale para o cliente B. Mas se eu encontrar um defeito que pertence ao código geral, o código genérico, né, que não é específico de um cliente, esse defeito deveria ser corrigido no ramo genérico e propagado para os clientes a correção para que saísse uma versão corretiva em última instância de cada um dos ramos dos clientes. É importante notar que nessa estratégia, as releases que são feitas no ramo genérico, elas são internas, elas não são públicas. Eu faço essas releases internamente para servir como uma marcação, para propagar através de um merge para os ramos de cliente, de customização, e aí sim eu faço uma release que é pública, que é para aquele cliente específico que está recebendo aquela customização. Então essa estratégia ela consegue acomodar bem um desenvolvimento onde eu tenho clientes diferentes usando o mesmo produto e eles demandam customizações nesse código desse produto. Bom, agora a gente vai falar de estratégias de verificação. Essas estratégias elas se preocupam em como verificar o software para garantir que a gente está chegando a versões estáveis do software, e a gente tem diferentes formas de lidar com isso. Como eu já comentei, essas estratégias podem ser combinadas com as anteriores e gerar uma estratégia customizada em função da necessidade específica de cada projeto. Então, essa primeira estratégia aqui é uma estratégia de verificação contínua. Qual é a ideia dela? Eu tenho um ramo aqui, que é o meu ramo de referência, é um ramo baseline. Ou seja, quando eu falo que o ramo é baseline, ele é um ramo estável e que eu não deveria deixar entrar código instável nele. Para eu garantir esse estado seguro de estabilidade desse ramo, qualquer outro ramo que vai enviar código para esse ramo tem que passar por um processo de verificação. E o código só entra se ele tiver de acordo com a minha necessidade de verificação. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma contribuição que pode estar vindo, por exemplo, de um issue branch, e eu posso ou não autorizar a entrada em função do resultado desse processo de verificação. Então qualquer merge só vai entrar se ele estiver seguro. Isso me garante que esse meu ramo está sempre pronto para release. Pode ser que eu tenha dificuldade de fazer um merge para dentro dele, porque aquele meu código não está legal e ele é barrado a cada vez que eu tento incorporar. Mas se ele incorporou, significa que a versão que está ali ela está preparada para ser feita release. Então, nesse caso, eu posso a qualquer momento fazer uma release do que está nesse ramo, que eu não vou ter problemas, porque eu já passei por um processo de verificação
para cada entrada de código nesse ramo. Uma outra estratégia, um pouco diferente, eu não promovo esse meu ramo de referência para baseline. Então, o ramo não é baseline. Quando eu trago código externo para esse ramo, eu não preciso fazer verificação. Isso faz com que o processo fique mais leve, né? Então, códigos que eu terminei uma determinada tarefa, eu jogo para esse ramo, mesmo que eu não tenha feito verificação, porque não tem essa exigência. Quando eu decido fazer uma release, por exemplo, eu estou nesse momento aqui do tempo e eu quero fazer uma release dessa versão. Eu pego a versão e faço verificação nessa versão. Se tudo estiver ok, eu posso botar uma tag baseline nessa versão que foi verificada. Então eu sei que essa versão tá pronta para ser feita a release. Então eu posso usar ela como referência para release. Nota que esse processo de pegar uma versão e botar essa tag pode ser automatizado. Então, ao chegar novas versões nesse, tiver algum push que está entrando, está sendo feito um merge, está entrando nesse ramo, eu posso automaticamente iniciar um processo de integração contínua que roda a minha bateria de testes e que, se tudo estiver ok, ela marca aquele ponto como baseline. Se não estiver ok, ela alerta as pessoas que não está ok e não marca como baseline. Então, essa tag baseline é uma tag móvel. Vamos imaginar que esse ponto aqui estava como baseline. Entrou uma nova versão de código, automaticamente eu inicio a integração contínua, verifico se esse ponto aqui com esse novo código está passando na minha verificação. Se tiver, eu movo essa minha tag para cá, baseline para cá. Se não tiver, eu não movo a tag. Esse código vai estar instável, as pessoas são notificadas, elas vão fazer algum ajuste, vão mandar uma nova versão e a integração contínua vai reiniciar. Então eu como gerente de configuração, eu consigo fazer release a qualquer momento nessa estratégia também. A única diferença é que eu não vou poder pegar a versão mais recente desse ramo, porque esse ramo não é necessariamente baseline. Eu vou pegar a versão apontada pela tag baseline, porque ela me indica que aquele ponto ali é baseline. E eu posso pegar aquela versão para iniciar o processo de release. Essa terceira estratégia, eu não trabalho nem com a tag de baseline, nem com a checagem de verificação a cada versão que entra. Então, as versões entram sem verificação e não é feito um processo de integração contínua para botar tag baseline. O que acontece? Eu deixo o desenvolvimento acontecer, não estou controlando esse ramo. Quando eu chego no momento que eu desejo fazer release, eu coloco esse ramo num processo de freeze, processo de congelamento. Nesse processo de freeze, nenhum código que não seja corretivo pode entrar nesse ramo. Então, se eu tiver uma nova feature, não vai poder entrar nesse ramo nesse momento, porque ele está sendo congelado. Eu estou rodando verificação, estou encontrando problemas, estou reportando esses problemas, eles estão sendo corrigidos, e aí sim, código corretivo entra no ramo. Então, nesse período aqui, só a correção entra até eu estabilizar e está pronto para fazer uma release. Depois que eu estabilizei e fiz a release, aí sim aquele código evolutivo que estava esperando, ele pode ser incorporado novamente no ramo. Então, nessa estratégia aqui, na primeira estratégia, o ramo é sempre baseline. Na segunda estratégia, o ramo ele tem pontos que são marcados como baseline, e isso pode ser feito automaticamente. Nessa estratégia aqui, o ramo nunca é baseline, a menos do momento de tempo que eu congelo ele, estabilizo, gero a release e ele volta a ficar livre. Qualquer um pode mandar código para dentro dele. Bom, eu estou falando de integração, né? A gente tem duas estratégias principais, dois momentos, né, principais que a gente faz integração de código. É no momento de um push, então eu clonei um repositório, né? Eu peguei um código de algum repositório, estou trabalhando localmente, estou dando meus commits localmente, em algum momento eu termino aquele meu trabalho e eu mando aquilo para o meu repositório de referência, que é a minha origem. Nesse processo de mandar, que a gente chama de push, eu estou fazendo a integração, porque se o código tiver andado lá, meu push não vai entrar, eu vou ser obrigado a dar um pull e fazer um merge localmente para poder mandar isso para o repositório. De certa forma, um repositório que é um clone de um outro, ele é um ramo de outro, só que eu não estou fazendo o conceito de ramo dentro do repositório, eu estou criando um repositório secundário que indiretamente está ramificando aquele repositório principal. Quando eu fizer o push, aí sim, esse ramo implícito ele vai se tornar um ramo explícito na história. E a outra situação que eu posso fazer integração é o merge de ramos nomeados, ramos explícitos, né? Eu crio um ramo, eu trabalho nesse ramo e depois eu faço a integração. De modo geral,
esse merge de ramos nomeados, ele é bem mais complexo do que o merge de push. De modo geral, o push é o resultante de um trabalho de um desenvolvedor sendo integrado ao conjunto de contribuições dos outros desenvolvedores. Mas quando eu tenho um ramo nomeado, eu posso ter boa parte da equipe num ramo e boa parte no outro ramo, né? Então, a gente consegue, analisando projetos, encontrar projetos que têm dezenas de pessoas trabalhando em ramos e depois eu preciso fazer um merge de trabalhos de dezenas de pessoas em ramos que foram desenvolvidos em paralelo, né? Isso traz algum desafio. O critério, se a gente precisar ter uma heurística bem geral para fazer tanto um push quanto um merge de ramos, é lembrar que o que a gente está integrando tem que fazer sentido para as outras pessoas que vão passar a ter acesso a esse código. Quando a gente faz um push, a gente está publicando o código, né? Quando a gente faz um merge de ramos, a gente está publicando aquele código que estava antes restrito só àquele ramo. Então eu tenho que ter noção de se aquilo ali está num nível de qualidade, né, e que faz sentido para outras pessoas terem acesso. A gente tem duas estratégias principais para fazer essa integração. A gente tem a estratégia push, onde o próprio desenvolvedor é encarregado de colocar esse código no ramo de destino, né? Então, o desenvolvedor que estava no ramo secundário, quando ele termina, ele faz um push para o principal, ele faz um merge no sentido do ramo dele para o ramo principal. Aqui eu estou usando o termo push muito mais com a ideia de empurrar o código para o principal do que o comando push. E a outra estratégia é a estratégia de pull. Ao invés dele fazer o merge para o principal, ele pede para alguém do ramo principal para fazer pull da contribuição dele. Então nota que na estratégia de push, eu estou enviando o código principal e as pessoas que estão no principal estão ganhando aquele código num momento que eles não escolheram, né? Então talvez o momento não seja o mais favorável e o código está entrando. A estratégia de pull, eu inverto isso, eu aviso para o pessoal do principal que eu terminei, que meu código está pronto, esperando para ser integrado. E aí as pessoas que estão trabalhando no ramo principal, elas vão avaliar o momento mais apropriado para buscar o código que está no meu repositório e incorporar no ramo principal, né? No repositório não, no meu ramo, e incorporar no ramo principal do projeto. Eu falei repositório porque tudo isso que a gente está falando de ramos no desenvolvimento distribuído, com um sistema de controle de versão distribuído, é possível trabalhar com repositórios diferentes, como eu comentei antes, né? Eu consigo fazer remotes, um repositório ser remoto do outro e propagar mudanças de um repositório para o outro repositório. Além disso, outro aspecto que eu queria comentar é que a gente consegue fazer a integração tanto por referência quanto por inclusão. A integração por referência, a gente pode pensar que cada repositório ele é independente, né? Então ele tem todo o processo de build dele de forma independente. Então imagina que eu tenho um projeto que eu tenho 5 módulos, né, que compõem esse projeto. Cada módulo desse é desenvolvido de forma independente no seu próprio repositório. No final eu tenho o meu build e eu gero minha biblioteca ou meu executável, seja o que for, a partir desse repositório, sem olhar para os outros, e eu mando essa biblioteca para os outros repositórios. Então, se eu tenho 5 módulos A, B, C, D, E, e eu sei que o módulo A precisa do B, do C, do D e do E para funcionar. Então, primeiro eu vou compilar e vou gerar a biblioteca do B, do C, do D e do E, e vou mandar essa biblioteca para o repositório A. E aí sim o A vai conseguir compilar, porque ele tem as versões das bibliotecas B, C, D e E. Então nota que o repositório A, no processo de compilação dele, ele não tem acesso ao código das bibliotecas, ele tem acesso à biblioteca em si. Então se eu tivesse em Java, por exemplo, eu teria 4 jars disponíveis para mim. Nota que aqui também eu não estou falando de colocar o jar dentro do repositório ou não. É claro que eu posso fazer isso através de um repositório central e uma ferramenta de build que traz para mim. Mas o ponto-chave que eu estou querendo mostrar é que no final das contas eu vou ter o jar do A, que foi compilado usando o jar do B, do C, do D e do E. Eu tenho as partes bem independentes, né? E em tempo de execução, uma usa a outra. Já numa estratégia por inclusão, eu tenho um único processo de compilação, um único processo de empacotamento e de build. Na verdade, eu tenho 5 projetos ainda separados, eles podem estar no mesmo repositório ou em repositórios separados,
E na hora que eu for compilar, eu não compilo separadamente os projetos, eu integro todos eles, o código de todos eles, e faço uma única compilação para gerar um único jar no final, né? Um único executável no final. Se esses projetos estiverem em repositórios separados, eu vou ter que usar alguma funcionalidade de submódulos da minha ferramenta de controle de versões para conseguir acessar, a partir de um repositório, acessar os outros repositórios e compor esse código para fazer o processo de compilação uma única vez. E essa questão da integração, eu posso vincular a integração a requisitos de qualidade do que eu espero de níveis de qualidade de teste do meu projeto. Então aqui eu estou botando um exemplo só, claro que cada projeto tem suas demandas, mas aqui eu estou botando um exemplo para tentar ilustrar, clarear um pouco essas ideias. Então imagina que eu estou fazendo meu desenvolvimento na minha máquina, no meu espaço de trabalho, e eu quero mandar isso para um feature branch onde tem outras pessoas da equipe que estão trabalhando junto comigo na mesma feature. Então, nesse momento, eu posso ter como critério só deixar entrar na feature branch se os testes de unidade do que eu fiz estiverem passando. Se os testes de unidade não estiverem passando, o código não poderia subir para a feature branch, por exemplo. Então, se esses testes de unidade estão passando, o código entra no feature branch e outros colegas que estão trabalhando na mesma feature vão mandar os códigos deles também passando no teste de unidade. Quando essa feature branch estiver num ponto que a gente entende que ela cumpriu o papel dela, né, que a branch desenvolveu a feature, eu posso fazer um merge para um ramo próprio para integração, onde eu integro as várias features branches, né? Então é um ramo que recebe a contribuição das features branches. E aqui eu posso ter um critério onde eu só deixo entrar código se os testes de integração tiverem ok. Então nota que eu estou terminando uma feature e eu estou querendo botar essa feature junto com outras features que outras equipes fizeram. A única coisa que me restringe é eu ver se ela está integrando bem com as outras features. Então, se eu faço testes de integração e esse teste passa, ok, essa minha feature passa a morar no Integration Branch. Esse ramo de integração, ele por sua vez pode ser enviado para um ramo de homologação, que eu estou chamando aqui de staging, né? Então, qual é o critério que eu posso estabelecer? Teste de sistema. Então, eu tenho um conjunto de testes, por exemplo, que vem a teste de carga do sistema, né, para ver se ele consegue ter um desempenho adequado. Nota que eu estou caminhando no sentido de botar isso na mão do usuário. Então, eu já tenho que ter algumas garantias de que o código que está no ramo de integração, ele está estável o suficiente, ele está respeitando as demandas de desempenho e assim por diante, para eu mover esse código para o meu ramo de homologação. Movi para o meu ramo de homologação, vou colocar esse código disponível para o usuário usar o sistema, porque o código entrou em homologação, e o meu critério para eu poder promover esse código do ramo de homologação para o ramo de produção é passar nos testes de aceitação. Então, se eu passo nos testes de aceitação, eu posso promover o código para o ramo de produção e aí sim colocar o produto em produção. Isso aqui, mais uma vez, é só um exemplo, né? Ele pode ser muito burocrático para alguns projetos e pode ser pouco burocrático para outros projetos, né? Então, em função das necessidades do projeto, a gente pode customizar esse tipo de critério para promoção. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar nesse slide é que eu posso estabelecer critérios de promoção de código, né? E posso, inclusive, automatizar alguns desses critérios. E aí, se eu atinjo aquele nível de qualidade, eu aceito que o código seja promovido para um outro ramo. Já falei isso algumas vezes, vou repetir mais uma vez. O que eu estou fazendo aqui com ramos, eu poderia fazer com repositórios. Então, eu poderia ter um repositório para codificar uma feature, que é um fork do principal, repositório para fazer integração, repositório para fazer homologação, repositório para fazer produção e promover esse código de um repositório para outro repositório. Bom, aqui tem um exercício que vocês podem fazer, onde basicamente eu estou pedindo para se fazer estratégias de ramificação, um conjunto de critérios que um projeto poderia pedir, por exemplo. Então, eu tenho um critério aqui que é manter versões antigas, eu tenho um outro critério que é customizar para diferentes clientes, e um outro critério que é reusar componentes feitos em casa e em múltiplos sistemas. Imagina que eu tenho esses 3 critérios no mesmo projeto. Como é que eu componho a estratégia de ramificação desse projeto? Talvez não seja só pegar uma dessas estratégias que eu falei, mas
combinar várias estratégias. Só olhando para essas duas primeiras, eu preciso manter versões antigas. Então, eu já pensaria um pouco naquela estratégia cascata de manutenção. Mas eu preciso também customizar para diferentes clientes. Então, talvez, para cada release daquela, eu vou ter que tirar releases de customização para cada um dos clientes, né? Minha estrutura começa a ficar um pouco mais tridimensional, né? Um pouco mais complexa, mas talvez eu consiga atender essa demanda com alguma facilidade. Então, a ideia desse exercício é pensar nessa combinação de estratégias para atender essa demanda aqui, né? Eu tenho manutenção de versões antigas, eu tenho customização para diferentes clientes, e eu quero fazer alguns componentes, e esses componentes vão ser reutilizados em diferentes sistemas, né? Então, diferentes sistemas desse contexto aqui que eu estou discutindo. Então, como é que eu poderia fazer? E depois de bolar essa estratégia de ramificação, seria interessante discutir quais são os aspectos positivos dessa estratégia, né? O que ela entrega que é bom. Quais são os aspectos negativos? Às vezes eu bolo uma estratégia que atende às demandas, mas ele traz alguns problemas, né? Então é bom eu estar ciente que existem esses problemas. E o que poderia ser feito para a gente diminuir ou de alguma forma eliminar esses aspectos negativos que a gente percebeu na estratégia? Então é isso que eu queria falar para vocês, é uma visão geral de estratégia de ramificação. Como eu comentei, a gente tem o artigo da disciplina, que a gente lê na disciplina, que é bem interessante, que na verdade depois saiu um livro a partir desse artigo. Outra leitura que eu acho que é interessante é o blog do Martin Fowler. Ele tem uma parte só sobre estratégia de ramificação, que tem várias discussões interessantes. Então, acho que pode ser uma leitura complementar boa para vocês. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.